E aí? Hoje a gente vai mergulhar numa verdadeira batalha de gigantes do pensamento. Uma disputa que praticamente definiu o destino da psicologia. Vamos entender como um campo que nasceu lá na filosofia teve que lutar, e muito, para se tornar a ciência que a gente conhece hoje. A coisa toda gira em torno dessa pergunta aqui. O que de fato transforma uma área de estudo em uma ciência para valer? Essa era a grande questão lá no século XVIII, e as respostas que surgiram desse debate acabaram moldando o futuro da psicologia para sempre. E para entender essa história, nosso ponto de partida é a proposta de Christian Wolff. Ele foi um filósofo do século XVIII que tinha um plano muito ambicioso: organizar e, principalmente, legitimar o estudo da mente. Então vamos lá. Christian Wolff tinha uma missão que era, no mínimo, audaciosa. Ele queria pegar o estudo da alma, que a gente chama de psicologia, e dar para ele a mesma certeza, o mesmo rigor da matemática. Para conseguir isso, ele criou um sistema filosófico gigantesco, super detalhado, onde a psicologia finalmente teria um lugar claro e bem definido. E aqui a gente vê a estrutura que ele montou. Dentro desse grande campo da metafísica, o Wolff organizou todo o conhecimento. E o ponto crucial para a nossa conversa é que ele não propôs uma, mas sim duas psicologias diferentes: a psicologia empírica e a psicologia racional. Certo. Então vamos analisar de perto essa divisão, que é a chave de tudo. Entender a diferença entre psicologia empírica e racional é fundamental para sacar por que o debate com Kant, que vem logo em seguida, foi tão explosivo. Agora, o fascinante aqui é como tudo se resume. De um lado, a psicologia empírica queria saber como a alma funciona. O método dela era a observação, o a posteriori, sabe? Focando em coisas como memória, atenção, percepção. Já a psicologia racional ia mais fundo. Ela perguntava o que a alma é. O método era a pura dedução, o a priori, buscando a essência da alma só com a razão. Resumindo, uma estudava as funções, a outra a existência. Para simplificar ainda mais, pensa assim: a psicologia empírica estuda os fenômenos da alma, aquilo que a gente consegue observar sobre a nossa vida interior. É como se a gente estudasse o que um aplicativo de celular faz. Por outro lado, a psicologia racional estuda a essência da alma, o que define ela por princípio. Seria como estudar o sistema operacional que permite que o aplicativo sequer exista. A organização do Wolff era, sem dúvida, incrível, super lógica. Mas a pergunta que ficou no ar foi: tá, esse sistema todo, por mais bem estruturado que seja, isso é o suficiente? Isso já pode ser chamado de ciência? E essa pergunta que nos leva direto para outra figura gigantesca: Immanuel Kant. Ele foi o filósofo que botou o sistema do Wolff à prova, propondo um padrão muito mais rigoroso para o que, de fato, podia ser considerado ciência. Na sua famosa Crítica da Razão Pura, Kant estabeleceu um critério que era implacável. Para ele era o seguinte: um conhecimento que só fica na base do argumento racional, mas não apresenta uma evidência no mundo real ou uma prova empírica para validar o que diz, bom, isso não é ciência legítima. É outra coisa, é metafísica. Então, aplicando esse critério, o veredito de Kant sobre a psicologia racional do Wolff foi direto e reto. É pura metafísica. Não é ciência. E por quê? Simples. Porque o objeto de estudo dela, a tal essência da alma, era impossível de observar. Era um discurso que ficava só no campo das ideias, sem um objeto concreto no mundo para validar suas afirmações. Mas calma. A história não acaba aqui com uma derrota, porque ao fechar a porta para a psicologia racional, Kant, talvez até sem querer, abriu uma janela de oportunidade para outra metade do sistema do Wolff, a psicologia empírica. E aqui vem a grande virada da história. Kant viu potencial na psicologia empírica. Ele achava que ela poderia, sim, se tornar uma ciência. Só que tinha um porém, e era um porém enorme. Ela precisaria superar 3 obstáculos monumentais para conseguir seu lugar ao lado de outras ciências como a química e a física. E esses eram os 3 critérios de Kant. Primeiro, a psicologia precisava de um objeto de estudo que fosse claro e preciso. Segundo, era fundamental garantir a separação entre quem observa e o que está sendo observado, um desafio gigantesco quando se estuda propriamente, né? E terceiro, talvez o maior de todos os obstáculos: ela precisaria ser capaz de matematizar seus fenômenos. Com esses 3 desafios na mesa, Kant não deu um ponto final na psicologia. Pelo contrário, ele deu uma missão.
Ele praticamente desenhou o mapa do caminho que a disciplina teria que percorrer no século XIX para provar o seu valor como ciência. Então, o ponto crucial é exatamente esse. Os 3 desafios de Kant viraram a grande missão da psicologia do século XIX. Toda aquela busca por ferramentas experimentais, especialmente na área da fisiologia sensorial, foi uma resposta direta a essas exigências. Superar esses obstáculos era o único jeito de a psicologia finalmente se tornar uma ciência experimental, separada da filosofia. E isso tudo nos joga de volta para os dias de hoje, porque esse debate lá do século XVIII não é só uma curiosidade histórica. Ele nos leva a uma pergunta final que dá o que pensar. Qual desses desafios a psicologia ainda enfrenta hoje? A questão da objetividade, da matematização, da própria definição do seu objeto. A discussão, de muitas formas, continua bem viva. Se essa análise te fez pensar, não se esqueça de deixar a sua curtida e se inscrever no canal Psicologia em Pauta para mais conteúdos como este. Compartilhe com quem possa se interessar e, claro, deixe um comentário com suas dúvidas ou sugestões de temas. A gente se vê na próxima.